Nós temos na tarde de hoje a alegria de contarmos com a Nilza Pereira, amiga querida, e ela nos traz o tema Justiça Divina, os porquês da vida. Que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Que Jesus, o amigo, o mestre, nos ampare, nos envolva a todos, que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, para que possamos nos deixar envolver pela mensagem, pela descoberta, pelo aprendizado, para valorizar a nossa existência a cada novo dia. A nossa proposta na tarde de hoje, para refletir um pouquinho sobre a nossa existência, tem título A Justiça Divina e os Porquês da Vida. Porque nos deparamos nesses momentos graves que a Terra apresenta. Não é o solo, não é o globo, não é este reduto de casa que o Pai nos dá, que traz as dores, o sofrimento, as desigualdades e as atrocidades. A Terra, este planeta, vista do alto, dizem os astronautas, é um globo azul. E nos dá a impressão de uma paz, de uma harmonia tal, que desconhecemos aqueles que não conseguimos alçar voo para assim observar. A Terra é a nossa casa. A bondade divina nos situou aqui, para que possamos trazer até nós estes ensinamentos, estas suas leis de aprimoramento para a criatura que dá caminho ao seu progresso, ao seu descobrimento, à sua vivência enquanto espírito. A Terra, nós dizemos, sofre, mas não é verdade. Porque ela traz, sim, do seu interior para o exterior, tudo aquilo que ela tem que apresentar ao homem. Porque existem mudanças, existem aperfeiçoamentos, e este globo está nesse processo, como homem, espírito encarnado. A dor se faz assim. Traz à criatura humana este movimento, para que possamos dar os passos necessários à vida, de acordo com aquilo que ela nos apresenta. Mas por que sofremos? Nós nos perguntamos, qual o porquê das aflições, das dores, que tanto assolam a criatura humana no planeta Terra nesse momento? Estamos num patamar que muitas vezes nos deparamos extasiados. Quanto conhecimento, quanto progresso o homem conquistou, em todos os sentidos. Porque hoje nós não podemos mais dizer que somos ignorantes das ciências, de todas elas. Porque de um pouquinho de cada uma, nós sabemos discorrer assuntos, nós vamos buscar, nós vamos questionar, nós vamos entender, nós vamos abrir os livros ou acessar internets para ficar informado de tudo aquilo que a vida nos apresenta. E o que acontece? Onde estamos errando, se assim podemos dizer? Onde estamos parando, travando, que não conseguimos colocar em prática o que o Cristo nos disse, nos ensinou, exemplificando, porque Ele não trouxe letras, Ele não colocou situações escritas ou gravou qualquer coisa. Ele nos trouxe exemplos de vida, momentos para se pensar, para se refletir, para que possamos andar como filhos de Deus nesse caminho da felicidade. Porém, ainda nos perguntamos, por que eu sofro? Porque nós estamos voltados
para uma situação que ainda não conseguimos vencer, que é o materialismo. O homem não se percebe filho de Deus, espírito. O homem vê corpo material num planeta para viver. Então, todas as situações que a vida lhe apresenta, no descortinar da época, dos anos, dos seus passos, fazem dele a criatura voltada para aquilo que ele quer e deseja. Não para pensar que existe um Criador, e se assim o faz, muitas vezes, é para reclamar da situação em que está vivendo. Por que, Senhor, me fazes passar por isso? Por que, Senhor, tu me apresentas esse castigo? Por que, Senhor, ages dessa forma para comigo? Porque, Senhor, eu sou equivocado. Porque, Senhor, dentro desse equívoco, eu não consigo descortinar as janelas da vida e trazer para este momento a necessidade de entendimento da tua lei. Por quê? Porque ainda eu me comprazo nos equívocos. Ainda eu sou a criatura que pensa passar a perna no outro, puxar o tapete. Ainda penso e guardo os meus baús repletos, ostentando mágoa, ódio, vingança, inveja, maledicência. E quando eu sou chamado pelo Criador a me desfazer destes baús, destas malas, destas gavetas, enfim, do que queiram dar o nome, na minha porta bate uma senhora chamada dor, sofrimento. Para que eu repense, para que eu reflita, que a vida tem um sentido enquanto aqui na Terra. E o sentido não é usufruir da forma como eu estou levando a vida. É ver de um outro prisma, de uma outra maneira. Para que eu não tenha sofrimento. Jesus, preocupado com isso, ele nos ensinou, dizendo primeiramente a Simão Pedro, quando o interpela a respeito de uma situação em que estava vivenciando: Senhor, das minhas palavras, eu estou vivendo um problema com uma certa pessoa, porém eu estou em dúvida quanto ao perdão. Eu já perdoei 7 vezes. Quantas vezes mais terei de perdoá-lo? Para que ele entenda, para que se desfaça essa visão. E Jesus, no seu olhar doce, meigo, compassivo, amigo, se compadece de Simão Pedro e olha para ele naquela amorosidade, dizendo: Simão, não são só 7 vezes. O amor é infinito. A bondade do Pai é interminável. Então, portanto, só 7 vezes é pouco. 70 vezes 7 vezes, meu irmão, infinitamente. Esquece. Esquece que alguém te magoou. Esquece que alguém te feriu. Esquece a dor que alguém te fez. Esquece a traição. Esquece a mentira. Esquece tudo aquilo que nós vemos como uma ação que o outro usa para conosco. Nós não refletimos o contrário. Por que razão ele agiu dessa forma comigo? Nós sempre dizemos: o outro é equivocado. Você me feriu, você me magoou. E as minhas palavras, como é que ficaram? No revide. A gente não para pensar.
sempre já vai, né, atacando, revidando. E às vezes revida sem mesmo ter sido, né, agredido. Porque já vem com escudo de defesa diante daquele ser que se apresenta à nossa frente. Também Jesus nos dá um outro exemplo que devemos parar para pensar no momento em que qualquer situação grave na nossa existência se apresentar. Ele está numa praça, num dia de sol bonito, a brisa, flores, pássaros, um lugar maravilhoso. Ele está lá. E de repente se armou um zum zum. E ele olha e vê homens trazendo uma mulher. Dizia na lei que todo aquele que fosse pego em adultério, fosse lá a situação, em roubo, deveria ser punido. E a punição era o apedrejamento. E os homens trazem a mulher para ser apedrejada naquela praça, onde Jesus estava. Acaso? Será que foi uma situação premeditada? Por que aconteceu assim? E Jesus olha a situação. E os homens lhe dizem, diz a lei, que assim devemos proceder. Jesus não pergunta, não questiona, mas vocês vão realmente fazer isso? Deve fazer? Por que vai fazer? Então faça? Não. O que ele diz? Quem estiver sem pecado, quem se sentir livre, limpo, santo, atire a primeira pedra. Quando as situações da vida nos apresentam outras para revide, deveríamos pensar, eu vou tirar a pedra, tá, mas eu estou tranquila para tirar essa pedra? Eu posso tirar essa pedra? Será que eu tenho essa autoridade para tirar a pedra? Jesus fez os homens pensarem sobre isso. O que eles fizeram? Se retiraram. Eles não estavam tranquilos. A consciência acusou, eles tinham pecados. Fosse lá do adultério, do que bem lhe aprovessem. Mas tinham situações que identificavam que eles não estavam quite com a lei de Deus. Eles tinham o que ressarcir. Se retiraram. Foram os mais velhos e logo depois os mais jovens. Vejam que há uma situação que Jesus, nesse relato onde Jesus está, os mais velhos e os mais jovens. Quem é que saiu de santo e de anjo nessa história? Ninguém. Nem mesmo a mulher que estava sendo condenada. Porque Jesus olha para ela e pergunta, cadê quem estava te condenando? E ela diz, se foram. Foram todos. Saiu um por um. Jesus olha para ela compadecido e diz, mulher, toma rumo na tua vida, né? Segue o teu caminho, porém, não peques mais. O que ele fez ela fazer? Refletir sobre os seus atos, pensar sobre as suas ações e dali para frente. Viver a vida de acordo com o que diz a lei de Deus, dentro daquilo que Ele nos ensinou. Viver com amor. Dentro dos padrões que estamos vivenciando na época que nos diz respeito. Estamos aqui para aprender. Estamos em uma escola, como diz Emmanuel. O mundo é uma escola, o planeta Terra é uma escola. E cada um de acordo com aquilo que entendeu e está entendendo da lei. Deus não é um pai que castiga. Deus é pai de amor.
Deus é Pai de bondade, de misericórdia. Tanto é assim que Ele nos apresenta e nos permite, diríamos nós, um item na lei, um parágrafo ou algo assim na sua lei, que nos dá a oportunidade de renascer. Alguns dizem, mas eu não sei se isso é verdade. Gente que não acredita na vida após morte, diz, eu nunca voltei para saber se eu já morri. Quantas vezes morri? Eu não sei se eu já vivi outras vidas, pois não lembro de nada. Escusando-se de se deixar tocar pela lei divina, de cumprir as ditas leis, porque é mais fácil. Eu estou acomodado, né? Eu estou vivendo a vida do jeito que ela se apresenta. Porém, no momento em que a vida me cobra, o que eu faço? Eu me recolho. Eu choro todas as lágrimas possíveis e faço, um rosário de lamentações. Muitas vezes questionando e perguntando por que Deus age dessa forma para comigo, seu filho. Mas em um momento nenhum, eu paro para pensar, para refletir que eu estou agindo fora da lei. Eu não estou sendo de acordo com os padrões que dizem que eu tenho que ser a criatura que entende e que está aqui para crescer. Nos diz o senhor Allan Kardec, nesse estudo que nos traz o Espiritismo, através das suas obras, que são livros de luz para a nossa existência. Porque é através destes livros que nós conseguimos sair desse emaranhado da ignorância enquanto as leis divinas. Que nós conseguimos dar os passos necessários para viver a vida conforme ela tem que ser, com felicidade, com alegria, mesmo diante do sofrimento. Porque nós não estamos num planeta melhorzinho. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Quer dizer, quem errou e veio aqui, porque assinou um termo de que entendeu que é para fazer melhor, ele vai voltar para fazer a prova. Quem errou, se revoltou e não quer aceitar de fazer a prova, vai fazer do mesmo jeito, vai passar todo o tempo que é necessário de escola na Terra para expiar os seus equívocos. Deus não é Pai? Deus é amor, porque esse é o maior presente que Ele nos dá, da sua amorosidade. Ele nos permite ir e vir tantas vezes quantas forem necessárias para que possamos nos acertar com Ele. Então não há equívoco. Mas por que eu nasci lá num gueto, numa miséria, numa pobreza, e o outro lá nasceu lá num bem bom, tem tudo o que quer e só faz coisa errada? E eu tento andar no que é certo e mesmo assim ainda sou condenado, sou equivocado? Me espizinham? O que será que está acontecendo? Houve erro? Houve falha na lei divina? Não houve. Sou eu que estou buscando o que é necessário para essa fortaleza, seja na fé, para que eu tenha certeza de que esta vida realmente é para aprender, para que eu possa progredir, dar os passos certos. É para isso. Porque se eu estou passando por esse momento, alguma coisa eu fiz? Ou existe coisas que estão fora da lei? A lei de Deus é a lei mais certa que tem. A dos homens, quando eu me equivoco,
e me chama a justiça de que eu vou ficar numa cela, o que eu faço? Eu contrato um advogado, alguém para falar por mim, né? Chamo o advogado e digo, olha, você tem que ir trabalhar para me tirar daqui. Você fez tal coisa? Fiz. E aí, agora? Bom, agora eu vou te pagar e tu vai me tirar daqui. Eu sei que estou equivocada, mas mesmo assim, eu vou colocar alguém para falar por mim. Na lei de Deus não tem quem fale por mim. É eu e a lei. Então eu estou diante do equívoco e sei que me equivoquei. O que eu tenho que fazer? Ressarcir. Retornar, fazer a coisa certa como tem que ser feita. Então eu não vou sofrer mais. A lei não vai me cobrar por uma coisa que eu já paguei. Eu já paguei. Então não tem equívoco. A vida é dessa maneira. Então não desistamos dos passos que devemos dar diante destes convites que ela nos faz. Não nos revoltemos. Não alimentemos os vazios existenciais por revolta. Não alimentemos os ódios, as vinganças. Hajamos todos, como disse Jesus, com amor, buscando entendimento nessas leis, porque elas são as mais perfeitas que podem existir para cada um de nós. Lá no livro dos Espíritos, na terceira parte do capítulo 1, onde vai falar da lei divina ou natural, que tem por título Caracteres da Lei Natural, questão 614. Estou passando isso para que aqueles amantes de leitura, por favor, o façam em busca desses conhecimentos. O senhor Allan Kardec pergunta aos Espíritos, que se deve entender por lei natural? O que a gente entende por lei natural? Os Espíritos lhe respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Não é simples? Se eu conheço essa lei, e neste livro, do qual eu citei, que é o Livro dos Espíritos, ali tem uma gama de perguntas para se esclarecer sobre essa lei, se a gente não conhece e ainda não entendeu. Então eles dizem que quando a gente se afasta da lei, a gente é punido e deixa de ser feliz. Por quê? Tem alguém que vem me dizer que eu fiz isso? Não. Existe uma outra questão da qual nós não levamos em conta, que está também, consta no Livro dos Espíritos, a questão 621, que nos diz, conforme a pergunta do senhor Allan Kardec, onde está escrita a lei de Deus? Porque com certeza aqueles que ainda não têm esse conhecimento vão dizer assim, tá, tudo bem. Fala-se, mas e onde é que está escrito tudo isso para que eu possa aprender? Para que eu possa saber, para que eu possa executar. Porque as leis dos homens, eu vou lá, né, naqueles compêndios, aquelas coisas todas, e vou saber aonde, quando, de que forma eu vou agir dentro dessa lei. Porém, na lei de Deus existe um local fantástico para se guardar essa lei. A consciência. A consciência nos diz quando estamos equivocados. E ela grita assim que o fato for consumado. Não espera minutos, segundos, nada. Ela já acusa. Você fez equivocado e ela está ali. Você errou. Acende a luz vermelha, dizendo, por favor, reveja os seus conceitos. Porém, existe um outro fator também que consta da lei divina, que é o nosso livre-arbítrio. Deus não nos deixa como marionetes ou simplesmente como pessoas, soldadinhos de chumbo, que faz só o que Ele quer. Não. Ele nos dá o livre-arbítrio. Você faz, sabe que está errado. Quer continuar fazendo? Continua fazendo, não tem problema.
Um dia você vai parar e vai pensar, é errado, eu vou ter que refazer. O caminhão está pesado. Então, as dores da vida, da nossa existência, elas só são dessa forma, como entendemos, sofrimento, dor, castigo, porque assim nós pensamos. Porque a lei de Deus não é assim. A lei é amor. A lei é bondade. É misericórdia para com todos. Para com todos, indistintamente. Para todos. Então tenhamos nós a humildade de buscar esse entendimento, de sermos aqueles que, diante do Pai, possamos dizer, Senhor, eu ainda não entendi a forma da qual Tu queres que eu faça, que eu cumpra os Teus ensinamentos. Permita, Senhor, que eu possa abrir essa mente, que eu possa buscar a luz aqui dentro, para que eu não seja mais essa criatura que vive reclamando, que vive fazendo rosário de dores, de sofrimento, para que eu consiga reverter a dor em alegria, o sofrimento em harmonia, para que eu possa colocar aqui esse sentimento de plenitude, de paz, da qual nos fala Jesus. E dar os passos que devemos dar nessa jornada evolutiva. Sermos felizes, porque é para isso que somos convocados, é para isso que somos chamados. Jesus diz que somos aqueles que seriam chamados para a última hora. Qual é a última hora? Aqueles que já conhecem os seus ensinamentos, aqueles que já conseguem ter noção dessa grandeza da lei divina. Então nós não podemos mais alegar que desconhecemos o fator. Nós não conseguimos mais dizer, olha, eu não sei de nada. Eu nem nunca vi falar sobre isso. Talvez quando estivéssemos lá dentro das cavernas, sim, mas hoje não. Hoje nós temos todo esse conhecimento. E se por nós não sabemos, existem muitas outras maneiras de ir buscar esses conhecimentos. Porque Deus assim concede ao homem a capacidade de buscar o conhecimento. Seja através das internets, das mídias, da televisão, dos livros, de todos aqueles que servem para instrumento da sua vontade, estamos aí. E não podemos mais dizer que não sabemos. Somos convocados a viver o seu Evangelho no dia a dia. Amar não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, todos os dias da nossa existência, para que a felicidade se instale aqui. Que o perdão não seja mais instrumento de enfermidade, o ódio não seja mais instrumento de enfermidade no nosso corpo físico. Que o amor faça as células do nosso organismo se recuperarem, sem necessidade de medicação. E Deus, e Jesus, o nosso Mestre, nos ampara e nos permite a companhia dos seus amigos espirituais. Que o Mestre nos fortaleça. Que a nossa fé realmente se restabeleça diante de qualquer fato que a vida nos ofereça. Que ela permaneça intacta. Que ela não seja uma fé morna, que não tenha esse valor para que a gente venha desfalecer. Que os nossos sentimentos sejam realmente de amor, de bondade. Para encerrar, eu vou ler aqui um registro que está por Emmanuel no livro Fonte Viva, que tem por título Aceita a Correção. Quem traz essa fala, quem registra essa fala, é Paulo em Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. Diz assim, Emmanuel:
E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A princípio. Então, a correção, né, no presente e no agora, parece uma coisa que não produz uma satisfação, porque ela causa dor. Eu estou equivocada, causa dor. Tenho um espinho, causa dor. Eu preciso recolher isso. Então, quando eu vencido essa etapa, o fruto pacífico da justiça age nos exercitados por ela. Somos nós que devemos repensar as nossas vidas e não sofrer por situações que muitas vezes não têm o valor que damos a elas. Que Jesus nos ampare e nos envolva a todos. Muito obrigada.